Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhor David Amado. Vamos dar início à audição, à primeira parte da ordem do dia, a audiência a David Amado sobre a exclusão de vozes migrantes no setor cinematográfico. E eu começo por informar ao senhor David Amado que tem 10 minutos iniciais para fazer a sua exposição. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para questioná-lo ou dar a sua opinião e, no final, terá novamente 10 minutos para responder aos vários grupos parlamentares. Portanto, passo-lhe de imediato a palavra e terá os 10 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Desculpa, eu vivo em Portugal. Ok. Vivo em Portugal há 8 anos. Eu também estava presente no dia 20, no debate da lei de cinema, que para mim não foi um debate sobre a lei de cinema, foi um debate sobre a criminalização do migrante neste país. Eu estava presente, eu ouvi coisas de alguns partidos sobre prostitutas de burcas em Martim Moniz, de motoristas que roubam, e só para falar sobre esse assunto, para deixar isso muito claro, a candidatura da ICA não é feita em nome próprio, é feita em nome da companhia de produção portuguesa, ou seja, essa pessoa criminosa teria que ter uma companhia de produção portuguesa que vai colocar o seu nome em jogo, a dizer que vamos dar a essa pessoa o selo de aprovação para entrar nesse concurso. Além disso, tem um júri, então o júri da ICA também teria que dar a essa pessoa acesso a esses fundos, ou seja, tem filtros aqui. Então, não é tão simples de, então, se abrimos espaço para mais pessoas dos outros países que não são membros da União Europeia, que o cenário vai virar um cenário negro, tipo isso foi dito. Isto não é real, porque tem vários filtros. O que eu estou pedindo é uma chance para pessoas não europeias de entrar nesse concurso. Além disto, para produzir um filme de cinema, uma longa, geralmente isso é no mínimo 200 pessoas. Então, esse autor de cinema, o diretor, o argumentista é só uma pessoa. E se esse filme foi produzido aqui em Portugal, a maioria das pessoas que fazem parte da equipa seriam portugueses em Portugal. Então, mesmo se o autor do filme não é português, o filme vira uma obra nacional, porque é produzido em Portugal por pessoas aqui em Portugal. Mas sob a lei de cinema, eles só focam no autor do filme, que é uma pessoa, mas uma pessoa não faz um filme, é pelo menos 200 pessoas, e muitas vezes é muito mais que isto. Além disso, eu também queria falar sobre outros concursos que existem, por exemplo, a DG Arts, a Gulbenkian também. Para se concorrer, não tem que ser membro da União Europeia, tem que ter a morada fiscal aqui em Portugal. Então, olhando para a Gulbenkian, olhando para a DG Arts, eu queria saber se o cenário também virou um cenário negro em termos de teatro, e música, e artes visuais, e artesanatos e tudo. Eu diria que não. O cenário, mesmo assim, é bastante português, feito de pessoas que não só vivem em Portugal, mas muitas vezes são naturais deste país. Quando se trata de cinema, especificamente, eu também queria saber, por concreto, o que é a cultura portuguesa que precisa ser preservada. Porque no debate foi sempre, temos que preservar a cultura portuguesa, temos que protegê-la, mas o que é essa cultura em termos de cinema? Porque no debate foi sempre conversas sobre pessoas portuguesas que se pessoas que não são membros da União Europeia tiverem acesso a esses fundos, essas pessoas portuguesas não vão ter nada, mas em termos de cinema, o que é essa cultura que precisa ser preservada? Eu gostaria de saber, porque 5 dias atrás, na RTP, um artigo saiu
que, um artigo saiu e o título é Acordo de Cooperação Cinematográfica Portugal-França cria Estatuto de Coprodução Oficial. Então, essa coprodução entre França e Portugal, isso também não preserva ou proteger a cultura portuguesa, não tem nada a ver. E, de novo, se eu fosse francês ou espanhol ou alemão, eu não estaria aqui, eu estaria fazendo o meu filme. Então, até essa conversa de obras nacionais não é relevante quando não é uma questão de eu não ser português, é uma questão de eu não ser membro da União Europeia. Por cima, no debate também eu ouvi várias conversas sobre o fato que o setor tem poucos fundos e não há dinheiro e essas coisas. Em outro site, não, mentira, da RTP também, 2 dias atrás, outro artigo saiu que o título é ficaram por atribuir quase 9 milhões de euros do programa de incentivos a grandes produções de cinema e audiovisual em 2024. Mais para baixo diz, segundo o ICA, desses 20 milhões de euros disponíveis foram requeridos cerca de 11 milhões de euros pelas produtoras que apresentaram a candidatura. Ditado, o montante remanescente não será atribuído, revelou fonte do ICA, a agência Lusa, não tendo especificado o que acontece a esses quase 9 milhões de euros. Então, a própria ICA, que recebeu 20 mil, só vai dar acesso a 20 milhões, só vai dar acesso a 11 milhões de euros ao público. E esses 9 milhões, o que acontece com isto? Isso já é suficiente para criar um outro fundo, um outro concurso. Então, existem fundos, existem verba para isso. Então, não é uma questão de, então o setor tem poucos fundos. Não, tem fundos, só que não são acessíveis a todos e nem a todos os portugueses. Porque quando falamos sobre essa questão de, então temos que preservar a cultura portuguesa também não é monolítica. E, geralmente, em relação ao cinema, a cultura que é sempre preservada e é uma cultura classe média alta, é uma cultura com uma perspectiva masculina também, é uma perspectiva muito reduzida que não engloba todos os portugueses, mas se abrimos espaço para os extracomunitários, isso também vai abrir espaço para todos, porque dependendo do recurso social dessa pessoa portuguesa, muitas vezes eles também não têm acesso. Então, essa questão é maior do que a questão de extracomunitários, é mesmo uma questão de inclusão de todos. E, por último, essa questão de extracomunitário, eu entendo que essa palavra é uma palavra política e oficial, mas é muito ofensiva, porque eu estou aqui neste país há 8 anos, eu estou nas vossas escolas com vossas crianças, eu pago impostos aqui, eu vivo com vocês, mas essas pessoas de França, de Finlândia, de Alemanha, que não vivem cá, mas mesmo assim têm acesso a esses fundos, essas pessoas não têm nenhuma ligação com este país, mas existem várias pessoas que vivem cá, que não são portugueses, mas têm uma ligação. E, por cima, a língua nativa dessas pessoas também é português. E é só isso. Muito obrigado, Sr. David Amado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada, por favor. Senhor Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados, caro David Amado. Antes de mais, em nome do PSD, quero agradecer uma vez mais a sua presença nesta comissão, nesta audiência e a disponibilidade para discutir este tema, que já tivemos também a oportunidade de debater e de falar previamente numa reunião privada com o grupo parlamentar do PSD, que também muito, desde já, agradecemos a sua disponibilidade. E, de facto, é importante e queremos, antes de mais, analisarmos o motivo porque de estarmos a debater este assunto só agora, exclusivamente, em sede de comissão, quando este assunto já foi amplamente discutido em plenário. Talvez este debate devesse ter ocorrido
antes do plenário, antes de discutirmos este assunto, para depois também garantirmos um enquadramento mais amplo e mais estruturado e não apenas após o debate das propostas de lei e propriamente das propostas de resolução em sede do plenário. Mas dito isto, reconhecemos também a pertinência das suas preocupações, que agradecemos que desde já e que nos apresentou hoje aqui. E a sua contribuição para o setor audiovisual em Portugal, que é valorizada, tal como a de muitos também cineastas estrangeiros, que hoje também já aqui apresentou, e que trabalham e que investem na nossa indústria. No entanto, e como também já tivemos a oportunidade de expor no plenário, o PSD entende que qualquer alteração à lei, no geral, do cinema, deve ser baseado num diagnóstico claro dos problemas existentes e que, neste momento, que tal ainda não foram debatidos e tal ainda não temos existentes neste debate aprofundado sobre a lei do cinema. E é fundamental, acima de tudo, que as decisões sejam tomadas num debate aprofundado e com as entidades representativas do setor em tudo, no geral. Permitam-me apenas destacar alguns pontos fundamentais que justificaram naturalmente a nossa posição. A ausência de um diagnóstico claro, como também já assim o dissemos, que neste momento não existe uma avaliação concreta dos problemas apontados, nem as associações representativas do setor têm indicado esta questão como prioritária. Como também a incoerência nas propostas que foram apresentadas em debate de plenário, que as propostas tiveram um debate que visavam alterar as regras da classificação da obra nacional, mas apenas em relação às equipas técnicas e autores, sem considerar os protagonistas dos papéis principais e secundários, como também o impacto nas diretivas europeias e convenções internacionais e também a necessidade de um debate alargado, considerando também que este tema deveria ser abordado no âmbito da execução do Plano Estratégico 2024-2028 do ICA, para garantir uma análise mais aprofundada e sustentada sobre este assunto. Mas gostaríamos, acima de tudo, também de lhe deixar algumas questões sobre este assunto e sobre este debate, para também nós podermos analisar e compreender melhor também a sua posição. E gostaríamos também de saber a sua opinião. Sem alterar as regras para a classificação de uma obra nacional, acredita que haveria outras formas de resolver este problema? Mas também, considerando que a lei do cinema exige que pelo menos 50% dos autores de uma obra sejam portugueses ou oriundos também da União Europeia, estaria disposto também a ajustar a sua equipa criativa atualmente, relativamente à lei do cinema, para cumprir estes requisitos e assim garantir a elegibilidade dos apoios ao ICA? E acredita também que poderíamos trabalhar noutras formas de incentivo aos cineastas estrangeiros residentes sem comprometer os princípios da lei do cinema. O PSD, e para terminar, reitera novamente o compromisso com o cinema e com a internacionalização da indústria audiovisual e considera, essencialmente, que as decisões que sejam tomadas com base em informações sólidas e, acima de tudo, num debate aprofundado e amplo com todas as partes interessadas. Muito obrigada, uma vez mais. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Mara Legriminha, do Partido Socialista, tem a palavra. Muito obrigada. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente, também saudar o David Amado e agradecer muito a sua presença aqui, os contributos que também desde já aqui nos deixou, mas também anteriormente também reuniu com o grupo parlamentar do Partido Socialista, até antes do debate parlamentar. E também dizer que, naturalmente, estes contributos são sempre bem-vindos, até porque todos nós temos a noção que é necessário melhorar os instrumentos legislativos que temos ao nosso dispor, também para poder continuar a apoiar o cinema e o audiovisual. Mas dizer-lhe também que colocou o debate no sítio onde ele deve estar, concordando consigo de que o debate parlamentar, no âmbito dos vários projetos apresentados, extravasou até e muito aquilo que era o objeto do debate e que, naturalmente, por parte do Partido Socialista, como teve a oportunidade certamente de ouvir, não acompanhamos esse tipo de discursos discriminatórios e, portanto, obviamente, nunca acompanharemos esse tipo de discurso e centraremos o nosso debate naquilo que verdadeiramente está aqui em causa, que é, de facto, o acesso e o incentivo dos produtores
aos apoios que existem ao cinema e ao audiovisual em Portugal. E, portanto, fizemos também questão de, na nossa intervenção parlamentar, de focar bastante nisso e dizer que, em bom rigor, nos últimos anos foram criados até um conjunto de incentivos, referiu agora aqui um deles, que é o Cash Refund, de forma também a alargar aquilo que são os apoios ao cinema e também a atração também de investimento estrangeiro no cinema português. E, portanto, incentivos como o Cash Rebate ou o Cash Refund, como disse, que contabilizou 20 milhões, que deveriam ser 20 milhões de investimento, mas que, infelizmente, no ano 2024, também, eu tenho que o dizer aqui, por um completo abandono do Governo a este setor do cinema e do audiovisual, todos os produtores se queixam que não são recebidos pelo Ministério da Cultura, que não são acompanhados pelo Ministério da Cultura e, portanto, obviamente que nós suspeitaríamos que iriam ficar verbas por executar e, lamentavelmente, foi o que aconteceu. Em todas as intervenções que temos vindo a fazer, temos reforçado sempre duas questões. Primeiro, os atrasos que têm vindo a existir nos pagamentos do cash rebate e, a seguir, a falta de execução do cash refund. E, portanto, dizer-lhe também que este instrumento, o cash refund, podem concorrer empresas e, portanto, não apenas indivíduos, podem concorrer empresas, desde que preencham alguns requisitos. E não é fator eliminatório, naturalmente, até porque o objetivo é captar investimento estrangeiro, não é fator eliminatório serem estrangeiros, residentes ou não em Portugal. E, portanto, desde que garantam alguns critérios, nomeadamente o registro da empresa no ICA. Depois as coisas têm que ser vistas caso a caso, mas, em bom rigor, este instrumento do cash refund tem essa vantagem. E depois também eu queria, como disse bem, nós não estamos só a falar daquilo que é o conceito de obra nacional, nem estamos a falar só de uma eventual alteração à lei do cinema. É preciso também olhar para o plano estratégico do cinema. E isso é algo que preocupa bastante o Partido Socialista. E preocupa porque, efetivamente, para se poder criar uma lógica e uma política ativa para a área do cinema e do audiovisual, tem que existir um plano com um conjunto de regras e recomendações que estão feitas e que incluem, nomeadamente, também a valorização do cinema nacional e criar um conjunto de grupos de estudo que possam, de facto, olhar também para os incentivos, para os concursos, de uma forma diferente e também, eventualmente, torná-los mais abrangentes. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista também tem vindo a fazer é dizer e perguntar como é que está o plano estratégico do cinema, uma vez que ele foi feito, foi acolhido pelo setor, foi valorizado pelo setor. Depois gostaria também de ouvir a sua opinião sobre essa matéria, se foi consultado ou não, ou se teve a oportunidade de ver, mas ele foi homologado, aprovado e acolhido e, portanto, aquilo que nós também gostamos de perguntar, e ainda não tivemos a resposta por parte deste Governo, é que, de facto, o que é que está a bloquear esse avanço do plano estratégico do cinema. E depois, em relação, em concreto, àquilo que foi os projetos que entraram e que foram discutidos, nós partilhamos da ideia de que é preciso, de facto, fazer uma avaliação adequada junto do ICA, e, portanto, a implementação do plano é urgente também por essa medida, para podermos olhar também para as eventuais alterações que possam ser necessárias, nomeadamente o alargamento do conceito de obra nacional. Portanto, isso deve ser feito com um estudo do ICA, de impacto no setor, e, portanto, a questão resume-se, efetivamente, àquilo que não chegou a ser feito e que deve ser feito e, portanto, a minha questão para si é exatamente essa, que relação têm tido com o ICA, que relação têm tido com este Governo, a sua opinião sobre a Portugal Film Commission e que contributos é que este plano estratégico poderia dar para esse alargamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e, naturalmente, o Sr. David Amado. Sr. David Amado, talvez não fosse esta a preparação que eu tinha pensado fazer para este momento, mas permita-me fazer algumas considerações na medida em que o Sr. David Amado também as fez. E gostaria de começar por dizer-lhe que a minha manifestação de discordância consigo é a minha maior demonstração de respeito por si próprio, ainda que não concorde com nada daquilo que disse. E eu explico-lhe porquê. Eu tenho todo o gosto e todo o interesse
e considero que é extremamente necessário ao país e ao setor que o senhor representa discutirmos o cinema em Portugal, as formas de cinema, o investimento no cinema, tudo isso. Mas o senhor começou por dizer que o debate parlamentar não se tinha focado no tema que era pretendido. Permita-me dizer-lhe que o senhor fez a mesma coisa, porque começou a sua intervenção dizendo, considerando que o debate parlamentar pretendeu criminalizar o imigrante, que se falou no Martim Muniz. Quer dizer, repare numa coisa, nós não podemos, cada vez que alguém discorda daquilo que nós dizemos, considerar que essa discordância assenta numa tentativa de virar o assunto para o outro lado, porque isso também não é legítimo. Compreenda uma coisa, tanto quanto percebi também da sua intervenção, disse-nos que já está em Portugal há bastantes anos, há 8 anos, correto? Mas seguidamente pergunta o que é a cultura portuguesa. Ó Sr. David Amado, com todo o respeito, mas quem já está há 8 anos em Portugal já teve tempo suficiente para compreender o que é a cultura portuguesa e o que é Portugal e como é que é o pensamento e a articulação entre as artes e a sociedade civil e vice-versa. E, portanto, se está há 8 anos em Portugal e não compreendeu ainda o que é a cultura portuguesa, volto a repetir para que não haja aqui equívocos, com todo o respeito que a sua pessoa me merece, não acho isso muito normal. Porque qualquer pessoa consegue compreender que a cultura portuguesa diz naturalmente respeito às práticas, aos comportamentos, às tendências que o nosso país, como qualquer outro país, sempre teve ao longo da sua história. Portanto, isso parece-me uma coisa básica de compreender. Desculpe, mas também não o consigo acompanhar. E até fiquei um pouco chocado quando o senhor diz que a cultura portuguesa, ou aquilo que se pode depreender da cultura portuguesa, questiona se é uma cultura monolítica, diz que a cultura portuguesa em muitos segmentos é tipicamente masculina, diz que diz respeito à classe média. Ó Sr. David Amado, mais uma vez com todo o respeito, isto é absolutamente mentira. É absolutamente o contrário daquilo que é o ADN nacional. Porque se o senhor soubesse minimamente o que é a cultura portuguesa, olha, desde logo neste ponto onde diz que a cultura portuguesa é em muitos segmentos masculina, tenho-lhe a dizer que isso é completamente errado. Para que saiba, Portugal é um país altamente maternalista. Portanto, essa coisa que agora se quer dizer que Portugal é um país de machistas, isso é tudo mentira, é tudo treta. Só alguém mal intencionado ou que não conhece o país é que o pode dizer. Como o senhor dizer que a cultura, em alguns segmentos, direcionada sobretudo à classe média, é mentira. Porque se o senhor conhecer Portugal, como eu conheço, e já cá está há 8 anos, portanto, repito, devia conhecer, e for por esse Portugal fora, e for ao interior do país, vai ver que a cultura, os representantes da cultura, nos mais variados setores, são da classe baixa, Sr. David Amado, não são da classe média nem da classe alta. Portanto, honestamente, fiquei um pouco chocado com considerações que fez, porque além de não conhecer o nosso país, não conhece a nossa realidade social, e pressupõe-se a fazer considerações que são altamente ofensivas, desculpe, para mim que sou português e para o meu país. Não obstante considerar que o senhor tem o maior mérito e todo o direito em fazer parte da atividade que representa no meu país. Mas deve procurar fazer considerações sobre o meu país corretas. Mas o senhor, tanto quanto depreendo da sua exposição, considera que o nosso país descriminaliza as pessoas em função da sua origem. Ó Sr. David Amado, mais uma vez tem que se informar, porque se for ver o que faz a legislação de Espanha, de Bélgica, de Itália e de França, é exatamente a mesma coisa, não fazem nada que nós não façamos. E mais, digo-lhe mais, o senhor ainda chega ao cúmulo de dizer que a palavra extracomunitária é ofensiva. Ó Sr. David Amado, a palavra extracomunitária apenas representa o significado que está fora da comunidade europeia. Não é para ofender ninguém, por amor de Deus. Com todo o respeito, vamos lá ver. Eu volto a repetir, tenho o máximo respeito por si, pela sua opinião ainda completamente diferente da minha. Agora, pelo amor de Deus, tenham paciência. Não pode vir aqui ao Parlamento fazer um conjunto, ou melhor, pode vir ao Parlamento e pode fazer as considerações que entender, está no seu direito. Mas, no mínimo, informe-se realmente do que é Portugal, do que é a nossa cultura, do que é o nosso ADN, porque, por amor de Deus, tenha paciência. Eu não me proponho a explicar-lhe assim o que é a Jamaica. Não me venha ao senhor querer ensinar a mim o que é Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. David Amado para os seus 10 minutos finais. A minha pergunta específica, de novo, era quando se trata de cinema, o que é a cultura portuguesa que precisa ser preservada? Quando se trata de cinema,
Então, tradições, práticas, tudo que você disse não tem nada a ver com cinema. Eu estou falando sobre cinema, não pessoas, nem Portugal. Eu estou falando sobre cinema. Por cima, quando olhamos para todas as pessoas que conseguiram fundos da ICA, geralmente são as mesmas 11 pessoas que são da classe, nem classe média, classe alta, com uma formação acadêmica muito específica, são homens. Sendo assim, você, sendo portuguesa, nascido nesse país, geralmente não teria acesso à ICA. Você também não. 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 Então, sendo assim, Sr. David Amado, peço desculpa por interrompê-lo. Eu agradeço que, ao confrontar os senhores deputados, os trate por senhores deputados e não por você. Oh, desculpa. Muito obrigado. Desculpa. Mas, enfim, a questão é... Desculpa. Eu não estou falando sobre Portugal, o país. Eu estou falando sobre o setor de cinema em Portugal, que é algo muito mais específico. Não é sobre Portugal, isso é sobre cinema. E o debate que aconteceu no dia 20 não era sobre cinema. Não era sobre cinema, estou falando sobre cinema. Além disso, outras perguntas. Eu já fiz um diagnóstico bem claro. Eu fiz várias vezes. Eu dei exemplos concretos também. E essa questão dos equipas técnicas, eu concordo plenamente, mas isso também não está na lei de cinema como é agora. Um filme tem 4 atores, e na verdade são 2, porque tem o diretor, tem a pessoa quem tem o argumentista, tem a pessoa que escreve as falas, e depois tem a pessoa que faz a banda sonora. Mas muitas vezes temos pessoas que são diretores e argumentistas, e muitas vezes a pessoa que faz o argumento também faz as falas. Então, não são 4 atores, são no máximo, geralmente 3, e muitas vezes só 2 atores. Mas em Bélgica, na França também, um filme tem 10 atores, tem 10. Tem o diretor de fotografia, tem a pessoa que faz o desenho da produção, tem 10 atores. Mesmo assim, é só a equipa técnica, mas a questão é, tem mais atores para um filme. Mas eu concordo que essa questão do elenco é muito válido, só que não está na lei de cinema como é atualmente. Então, isso para mim é outro assunto. É válido, mas não tem nada a ver com meu posicionamento neste momento. Mas, de novo, se esse filme vai ser produzido em português por pessoas que vivem em português, eu não tenho certeza absoluta, mas eu até acho que para fazer a candidatura da ICA, o guião tem que ser na língua portuguesa. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Então, o filme em si tem que ser em português. Então, as pessoas que fazem parte do elenco têm que falar português também. Então, eu acho que isso já está dentro da lei de cinema, mas isso eu não tenho certeza absoluta. Outra pergunta. Ok, outras formas. Eu acho que, para ser muito sincero, eu quero uma revisão da lei de cinema por completo. Mas eu estou falando sobre essa lei, o artigo 2, que trata da nacionalidade, porque eu sei que essas mudanças têm que ser feitas tipo ponto por ponto, mas eu quero uma revisão da lei por completo. Mas, enfim, sendo que essa lei de cinema é sobre cinema em si, todos os fundos da ICA, que só tem 2 fundos para cinema. Tem a Gulbenkian, que dá só 16 mil no máximo, e depois ICA. 16 mil não é suficiente para fazer uma longa, então geralmente são só curtas. Na verdade, 16 mil nem é suficiente para fazer uma curta, mas enfim, é algo e ajuda. Então, todos os fundos para cinema vêm da ICA. E a lei de cinema trata de todos os fundos, todos os concursos que eles têm. Então, eu não consigo ver uma maneira de criar um novo concurso, um novo fundo sob ICA, com a lei de cinema vigente, porque mesmo assim seria só para pessoas que são membros da União Europeia.
Então, para isso acontecer, tem que ser um outro fundo de outra instituição ou associação que não tem nada a ver com o ICA e também não é sujeita à lei de cinema. Isso é a única coisa que eu consigo pensar. Porém, a Gulbenkian tem um fundo Parties, que nada disso é sobre o cinema, mas tem Parties que é para projetos, geralmente pessoas das periferias, e a DG Arts também tem um concurso que se chama Artes e Periféricas Urbanas, sim. Ok, exato, sim, que também não tem nada a ver com cinema, mas enfim, é para criar mais acessibilidade para pessoas que geralmente não têm acesso a esses fundos. Então, talvez uma outra instituição, não ICA, por causa da lei de cinema, pode criar um outro fundo com essa ideia em mente. Então, essa pergunta sobre o que está bloqueando esse plano, eu acredito... Não, eu sei, é porque o sistema como está atualmente está servindo certas pessoas que têm poder. Então, sendo assim, eu sei que a ICA até se posicionou contra a lei de cinema, mas geralmente as pessoas dentro do setor que estão recebendo esses fundos não querem que outras pessoas tenham acesso. Então, isto é muito básico. Eles não querem uma mudança. Eu acredito que todas as pessoas sabem que essa lei de cinema é xenofóbica, é subtilmente racista. Sim, tipo, é o que é, mas eles não querem essa mudança, porque essa mudança, na mente deles, eles pensam que eles vão ficar com menos, mas, para ser muito claro, a minha presença neste país não é a razão para a qual eu li que 1 em 4 pessoas portuguesas vivem em pobreza. Tipo, isso não tem nada a ver com minha presença aqui. Eu podia sair amanhã. Todas as pessoas comunitárias podem sair amanhã e essas pessoas pobres em Portugal não teriam mais recursos porque temos uma classe de pessoas que são donos deste país desde antes da ditadura. Isso não tem nada a ver comigo e essas pessoas também estão dentro do setor de cinema e eles querem ficar com esses recursos. Novamente, essa ideia de uma obra nacional, eu estou muito confuso com essa ideia, porque, como eu disse, se eu fosse espanhol, eu não estaria aqui, eu estaria fazendo o meu filme, e um espanhol não é nacional de Portugal, um francês também não é. Então, esse acordo entre França e Portugal não tem nada a ver com uma obra nacional. Por outro lado, eu até diria que isso dá a Portugal uma ligação mais forte com a França. Então, isso não é para elevar as pessoas portuguesas. Então, essa ideia de uma obra nacional, eu estou muito confuso, porque não tem nada a ver com ser nacional ou não. Tem a ver com ser europeu ou não. Eu sei que tenho pouco tempo. Então, também essa questão sobre minha relação com o ICA e com o governo também. Com o ICA, eu já tenho falado com eles várias vezes sobre esse assunto. Sobre esse assunto com a presidente e a diretora. Eu falei com eles de novo, eu acho 2 semanas atrás, antes do debate, eles querem também que eu faça parte de conversas que eles têm sobre como criar mais diversidade dentro do setor de cinema com o governo em si. Não tenho muito ligação, não sou político, eu sou artista, mas eu já recebi fundos da DG Arts e da Gulbenkian para vários projetos. E desculpa novamente por usar você, eu não sou político, eu sou artista, não foi para ofender, mas enfim, obrigado. Muito obrigado, Sr. David Amado, e damos assim por terminada esta audiência. Muito obrigado pela sua presença.